Existe um princípio que qualquer corretor de imóveis conhece de cor. A casa que está bagunçada, com infiltração no teto e cheiro de mofo, ele vende. Mas vende por muito menos do que vale. Que o comprador olha para aquilo e começa a imaginar tudo o que pode dar errado. E quando o comprador está imaginando o problema, ele está calculando o desconto. A casa que foi pintada, organizada, com a documentação em dia e uma vistoria técnica feita antes, ele também vende. Mas vende mais rápido, por um preço melhor e com menos dor de cabeça para todo mundo. Parece óbvio quando a gente fala de imóveis. Com empresa, a lógica é exatamente a mesma, só que pouquíssimos empresários se preparam como se fossem vender uma casa bem cuidada. A maioria aparece para uma negociação de M&A com infiltração no teto e espera que o comprador ignore. Ele não ignora, ele desconta. E na venda de uma empresa esse desconto não é de 5%, não é de 10%. Pode ser de 30%, 40% ou até 50%. E isso pode inviabilizar a venda. Esse trabalho de arrumar a casa antes de colocar à venda tem um nome técnico no mercado de M&A, Cleaning Up. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Rafael Cocolíquio, Head Partner de M&A na Visp Capital, e esse é o segundo episódio da série A Jornada do Equity. No episódio anterior, a gente falou sobre tese de investimento e a perspectiva do comprador, e hoje a gente troca de lado e vamos entrar na cabeça de quem está vendendo e precisa entender melhor como negociar a sua operação. Quando eu digo antes, não estou falando de semanas, estou falando de 2 ou 3 anos. Todo comprador sofisticado parte de um princípio simples. O que eu não consigo ver com clareza, eu desconto. Se as demonstrações financeiras são confusas, ele desconta. Se o negócio depende inteiramente do fundador, ele também desconta. Se existem dívidas tributárias, provisionadas, ele vai descontar também. Mas aqui está o detalhe que tudo muda. O comprador não aplica esses descontos de forma linear. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine que durante uma due diligence, o comprador encontra uma contingência tributária, uma autuação do fisco que a empresa está contestando na justiça, avaliada pelos advogados em 2 milhões de reais. Quanto isso vai custar no preço final da empresa? Não são os 2 milhões de reais. O desconto vai ser de 8, 10 ou até 12. Por quê? Porque o comprador não está precificando só o valor nominal da contingência, ele está precificando a incerteza. Ele está se perguntando, se tem isso aqui que eu encontrei, o que mais pode existir que eu ainda não encontrei? Quanto mais opaco é a história da empresa, maior é o desconto sobre a incerteza. Esse desconto vem direto do preço do seu equity, do valor que vai entrar no bolso depois do fechamento. O objetivo do Cleaning Up é um só: reduzir a percepção de risco do comprador. Não é maquiagem, não é esconder problema, é exatamente o oposto. É resolver o problema, antes de que ele seja materializado. Quanto menos ele precisar descontar, mais você recebe pelo que construiu. E veja bem, isso não é uma vantagem apenas para quem vai vender. Uma empresa que passou por esse processo de clean up é genuinamente mais valiosa. Ela opera melhor, tem menos risco operacional, tem uma gestão mais sólida. O trabalho de se preparar para a venda melhora o negócio, independente de a venda acontecer ou não. O primeiro lugar onde o risco aparece e onde o trabalho de limpeza precisa começar é na contabilidade. Deixa eu ser direto aqui, porque esse ponto é desconfortável para muito empresário. A maioria das empresas médias e familiares do Brasil opera com uma contabilidade que não foi desenhada para ser lida por um comprador externo. Ela foi desenhada para pagar menos imposto, para atender o contador, para contribuir com obrigações fiscais e não para contar a história real do negócio. E o que isso gera na prática? Mistura de pessoa física com jurídica, despesas pessoais dos sócios lançados como custo da empresa, prolabore abaixo do mercado para fazer o lucro para ser maior, ativos que nunca foram reavaliados e provisões que não existem. Para o comprador, isso não é um problema técnico, é um problema de confiança. Se ele não pode confiar nos números dos últimos 3 anos, como ele vai projetar o que a empresa vai gerar nos próximos 5? Então, o que precisa ser feito? Primeiro, demonstrações auditadas por uma firma independente, pelo menos nos últimos 3 anos. A auditoria não é um custo, é um investimento em credibilidade. Um comprador que recebe 3 anos de balanços auditados por uma firma reconhecida já parte de um nível completamente diferente de confiança. Segundo, o EBITDA normalizado. Esse é um dos pontos mais importantes do sell side e eu quero que você entenda bem. O EBITDA é uma métrica que o comprador vai usar para calcular o valor da sua empresa. Ele vai pagar um múltiplo, 5, 7, 10 vezes dependendo do setor, e multiplicar pelo seu EBITDA. O problema é que o EBITDA contábil bruto raramente reflete a realidade operacional do negócio. Ele está cheio de distorções, remunerações dos sócios acima do que um executivo de mercado receberia, despesas com familiares que não têm função real na empresa, aluguel de imóvel de propriedade dos sócios cobrado acima do preço de mercado, o resultado de ativos que não tem nada a ver com a operação. O EBITDA normalizado retira essas distorções e mostra ao comprador o lucro operacional real do negócio, que a empresa gera independente de quem é o dono. Quanto mais limpo e bem documentado esse número, maior o múltiplo que o comprador está disposto a pagar. Terceiro, adequação às normas contábeis. Reconhecimento de receita correto. Você reconhece quando entrega o serviço
não quando recebe o pagamento, depreciação adequada para os ativos que a empresa usa, provisões para o que os clientes provavelmente não vão pagar, contingências devidamente registradas, isso parece técnico demais. Mas na prática é o que separa uma empresa que passa por uma due diligence sem sustos de uma que gera 10 rodadas de perguntas desconfortáveis. Contabilidade arrumada? Ótimo. Mas existe um segundo pilar de risco que vai aparecer em toda a negociação de M&A envolvendo empresas no Brasil. É o que o mercado chama de dependência do fundador. E eu preciso falar sobre isso com cuidado, porque é um tema sensível. E ao mesmo tempo é provavelmente o maior fator de descontos em empresas familiares e da primeira geração. Pensa comigo, você construiu um negócio longo, de 10, 15, 20 anos. Você conhece todos os clientes pelo nome, você sabe cada fornecedor, você sabe negociar com eles, você tomou todas as decisões importantes, você guarda na cabeça um conhecimento sobre esse negócio que não está escrito em lugar nenhum. Agora chega um comprador, ele olha para a sua empresa, gosta do que vê e pergunta para o assessor: mas o que acontece se o fundador sair do negócio? E a resposta honesta em muitos casos é: não sabemos. Para o comprador, essa resposta vale um desconto enorme, porque ele está comprando um ativo que pode se depreciar drasticamente logo após a transação. Então, o que o Cleaning Up no pilar de gestão precisa fazer? Primeiro, construir e tornar visível a segunda linha de liderança. Isso não significa você abrir mão do poder ou da visão de negócio. Significa demonstrar que existe uma equipe capaz de operar o negócio de forma independente. Um diretor operacional que comanda a execução, um CFO que entende os números. Quando o comprador vê isso, o risco de dependência cai. Segundo, documentar os processos. O conhecimento que está na sua cabeça precisa ir para o papel. Como funciona o processo de vendas? Qual é o roteiro de atendimento? Como é feita a gestão de estoque? Quais são os critérios para contratar ou demitir? Isso pode parecer burocracia desnecessária quando a empresa está funcionando, mas para o comprador, um negócio com processos documentados é um negócio que ele consegue operar. Terceiro, formalizar os contratos com os clientes chaves. Isso é um ponto que surpreende muitos empresários. Imagine que o seu maior cliente representa 30% da receita da empresa. O relacionamento é excelente, tem 15 anos, mas nunca teve um contrato formal e é tudo baseado em confiança. Quando você vende a sua empresa, essa confiança vai junto com você? O que vai ficar para o comprador? Um contrato formal, com prazos definidos, condições claras, mecanismos de renovação e eventuais cláusulas de exclusividade. Transforma esse relacionamento de um risco em um ativo. E um ativo que aparece no papel vale muito mais do que um relacionamento que existe só na memória afetiva do fundador. Além da contabilidade e da gestão, existe uma terceira categoria de problemas que aparecem na due diligence e que tem um nome bem direto: detratores de valor. São os itens que, quando o comprador encontra, viram argumento de negociação na hora. Quando o deal já está avançando, você já está emocionalmente e psicologicamente comprometido com o fechamento e aceita um desconto que parece melhor do que perder a venda. Os mais comuns que eu vejo nas operações que a Visp acompanha: autuações fiscais não provisionadas, a empresa recebeu uma notificação do fisco, contestou e simplesmente não registrou no balanço. O comprador encontra na due diligence, desconto imediato. Passivos trabalhistas, dias funcionários, reclamações na Justiça do Trabalho que a empresa acredita que vai ganhar e por isso não provisionou. O comprador não compartilha do mesmo otimismo do dono da empresa. Contratos com cláusulas de change of control. Alguns contratos de fornecimento de licença de softwares ou de locação têm cláusulas que permitem ao outro lado rescindir ou renegociar caso haja mudança de controle na empresa. Se o comprador descobrir isso, ele vai querer precificar o risco de perder esses contratos. Marcas não registradas também, nome da empresa, produtos e as marcas comerciais, tudo isso precisa estar registrado em NPI. Se não está, o comprador não tem certeza de que está comprando o ativo que acredita estar comprando. Imóveis com documentação irregular, empresa que usa imóveis com sem escritura definitiva, com inventário em aberto, com metragem diferente do registro. Cada irregularidade vira um ponto de negociação. Licenças ambientais vencidas ou pendentes. Para empresas em setores regulados, isso pode travar o deal inteiro. E agora o ponto central deste bloco: cada um desses itens, quando encontrado pelo comprador durante uma due diligence, vira argumento de desconto. Quando resolvido antes do início do processo de venda, ele simplesmente desaparece na conversa. O custo de resolver isso antes é sempre menor do que o custo de negociar depois. Preparar uma empresa para a venda não é cosmético, não é pintar a fachada e esconder problemas atrás de uma apresentação bonita. É o oposto disso. É o trabalho real de tornar o seu equity genuinamente mais valioso, eliminando os ruídos que impedem o comprador de enxergar o que você construiu. E eu preciso ser honesto com você sobre o timing. Esse trabalho não se faz em 3 meses. Não se faz quando você já está com o comprador na mesa. Ele precisa começar anos antes, porque as demonstrações auditadas levam tempo. Segundo linha de liderança, também se leva tempo para construir. O empresário que começa com esse processo tarde, chega na negociação sem opção. Ele precisa aceitar o preço que o comprador oferece, com todos os descontos aplicados, porque não tem tempo de resolver o problema. O empresário que começa cedo, chega à mesa em posição completamente diferente.
com números que sustentam o valor que ele pede, com uma gestão que fica em pé sem ele, com uma empresa que o comprador conseguiu enxergar e confiar. Essa é a diferença entre vender bem e vender barato. No próximo episódio da série da Jornada do Equity, a empresa já está preparada e o processo de venda começa de verdade. A gente vai falar sobre a estruturação do processo de M&A para criar competição entre os compradores e extrair o preço máximo pelo negócio. Porque tem mais de um comprador interessado ao mesmo tempo, muda totalmente a dinâmica da negociação. Se você quiser aprender esse processo de forma estruturada, com metodologias, modelos e acompanhamento, o curso do Zero Assinatura da Visp foi construído exatamente para isso. O link estará na descrição. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com alguém que está pensando em vender ou preparar a sua empresa para receber investimento. Esse é o tipo de coisa que faz a diferença quando o momento chegar. Até o próximo vídeo.